Ai, gente, eu, Aline, vivo na TPM. E de vez em quando, assim, às vezes eu tô irritada, né? Normal. O Rafael pergunta, você tá de TPM? Hoje, né, hoje em dia, eu já sei que estou na TPM quando estou na TPM. E antes de qualquer coisa, eu já falo, olha, meu amor, me deixa em paz. Todo mundo, mãe, filha, Espírito Santo, eu estou na TPM. E TPM é uma coisa hormonal, é uma coisa biológica. Tem mudanças, é normal a gente ficar chata. Nem a gente se aguenta. Por que o outro deveria nos aguentar? E qual é o problema do outro nos questionar? Ih, tá na TPM, ou falar, deve estar na TPM. Não tem problema, a gente já tá irritado mesmo. Só que daí fizeram uma tal de uma lei aí. Essa lei, né? O Senado aprova a criminalização da misoginia. O Senado, por unanimidade, aprova a criminalização da misoginia. Misoginia, na verdade, o que significa misoginia? Misoginia é quando se tem raiva das mulheres, né? Um homem que é misógino, que tem raiva de mulheres, né? E o ao contrário da misoginia é a misandria, quando as mulheres, normalmente as feministas, né? Elas têm raiva dos homens. Normalmente mulheres feministas, elas são misândricas. E homens que não são heterossexuais por algum motivo, são misóginos. Por isso que a gente fala assim, né? Normalmente eu percebo quando um homem fica em cima de uma mulher e, sabe, irritado extremamente. Poxa, ele realmente não gosta de mulher, mas não gosta mesmo, é da fruta. E ele gostaria até de ser muitas vezes uma mulher. Mas nós estamos aqui falando dessa lei da misoginia, onde... Ai, vou até tomar um café, porque eu fico irritada, eu já fico na TPM sem estar na TPM, né? Eu adoro esse café, me perdoe, mas eu preciso. Gente, é o seguinte... Eu, na minha opinião, eu acho muito que essa lei da misoginia, ela veio mais para uma causa separatista. Normalmente, os governos, para se fortalecerem, eles fazem com que exista divisões entre as minorias e a maioria, né? Então, normalmente eles fortalecem as minorias, né? Você vê movimentos LGBTs, o LGBT é minoria diante do resto da população, movimentos negros, de cotas, essas coisas, movimentos aí sobre, em cima das mulheres, né, dando muito poder, esse poder inócuo às mulheres, esse poder que não é um poder, é uma forma da mulher se sentir no poder para abusar desse poder. Então, ela é alimentada com uma raiva que não existe, na verdade, né? Não tem nada a ver, na minha opinião, quando o homem chega pra mim e fala, aí, essa daí tá na TPM. Às vezes eu falo, tô mesmo, tô irritadíssima, nem eu me suporto. Agora, você pegar um Senado tendo que se preocupar com várias outras coisas muito mais importantes, aprovar a criminalização da misoginia, né, e você não pode chegar e falar, pô, essa mulher tá na TPM, tal, é complicado, ó. O texto aprovado por unanimidade na casa define misoginia como a conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença da supremacia do gênero masculino. Daqui a pouco eles vão fazer essa mesma lei, né, da misandria. E aí vai ser uma coisa maravilhosa, que vai ser homens contra mulheres. Eles já colocaram os negros contra os brancos contra os negros. Eles já colocaram os heterossexuais contra os LGBTs, etc, etc. Eles já fizeram tudo isso, agora eles vão colocar homens contra mulheres. Só que homens contra mulheres, a gente mexe na capacidade de aumentar a população, né? Ao mesmo tempo que mexe, a gente vai ver quem são realmente essas mulheres, né? Como elas agem, do que vivem, do que comem, se elas realmente são mulheres de caráter, né?
por um lado você já vai separar o joio do trigo, mas qualquer coisa que acontecer, né, que nem a Lei Maria da Penha, muitas mulheres abusam da Lei Maria da Penha para prejudicar os homens. Às vezes não aconteceu nada, ela vai lá, se bate, vai na delegacia e fala, olha, fulano me bateu, né? Às vezes ela tem relação sexual com a pessoa e depois ela fala que foi estuprada. Então, dando muito poder às mulheres, quem vai ficar com raiva das mulheres? Os homens. Os homens vão ficar com muita raiva, porque é normal que se fique com raiva das minorias que abusam deste poder que é concedido a elas sem necessidade, sem pé nem cabeça. A gente fica com raiva. A gente fica com raiva da minoria, assim, em geral. Mas a gente fica com raiva das mulheres que vão abusar desse poder de forma errada. Mulheres feministas, mulheres. E eu posso falar porque eu sou mulher, né? Então ninguém vai poder fazer nada, né? E eu percebo isso, né? Que eles não querem que a população cresça saudável, da forma tradicional, né? Não querem o marido, a esposa, os filhos, e assim vamos. Não querem. Eles querem destruir. Eles querem destruir, dando sempre poder às minorias. Se não tivesse dado poder a minoria nenhuma, né? Se não tivesse apontado e dando tanto poder, talvez tanto ódio não existisse. Talvez, né? Porque, na verdade, esse tipo de crime deveria ser pontual, né? Deveria ser de bom senso. Mas não. Eles querem emanar o ódio do outro lado. Querem calar um pitbull, né? Porque, na verdade, é um absurdo. Eu não concordo com esse tipo de lei da misoginia, porque se tem a lei da misoginia, se o direito é igual, então deveria ter lei da misandria, né? Onde as feministas não poderiam falar nada dos homens. E não é isso que acontece. Então, um equilíbrio da população se dá quando ambas as partes se dão bem, porque nós mulheres precisamos dos homens e os homens precisam das mulheres. Não necessariamente para relações sexuais, não. Você tem pai? Não tem? Você tem filho? Não tem? Você acha legal uma coisa desse tipo? Não. Seu filho pode sofrer também. O seu pai. Então, assim, a gente tem que pensar que nós não vivemos sozinhos nesse mundo. A gente tem que viver em harmonia. E o homem faz parte dessa harmonia. E graças a Deus existem homens. Pelo amor de Deus, que chato seria o mundo se não existissem os homens. Na minha opinião. E que chato também se não existissem mulheres. Por quê? Porque existe um equilíbrio, né? Relacionamento entre um homem e uma mulher, que nasce um fruto maravilhoso, que pode ser até um outro homem. Então, assim, eu acho que as mulheres feministas acham bacana esse movimento, né? Porque elas se sentem um poder que antes elas nunca teriam. Um poder que nunca existe. Um poder que não é de verdade. E tem muita gente que precisa desse poder para se sentir bem, pro ego, né? Elas gostariam de ser homens e elas não conseguiram ser homens. E o oposto também. Então é complicado, né? A gente tem que ter bom senso até quando nós temos o poder. É como se nós fôssemos juízes e a gente não pode abusar disso daí. E não é porque a lei não permite. É uma questão de bom senso. É uma questão de ter caráter. Não é o poder que vai te dar o caráter ou o caráter a alguém. Não é isso. Eu, Aline, sou mulher e não concordo com essa lei da misoginia. Eles tinham coisas muito mais importantes para resolver do que fazer uma lei absurda, separatista dessas. Bom, deixei minha opinião e quando eu tô na TPM, pode falar, porque eu tô na TPM mesmo. Aliás, eu vivo na TPM, sem ter TPM, imagina na TPM como eu não sou chata. Sou mesmo. Eu mesmo assumo. Não preciso de ninguém falando nada disso. Eu falo de mim e tudo bem, gente, tá certo? É isso aí, gente. Nada de lei de misoginia, nada de lei de misandria. A gente tem que viver em união, homens e mulheres. É isso aí.